Olá, meu nome é Maurício Palota e esse é mais um episódio da nossa temporada Pílulas do Direito. Dessa vez um pouquinho diferente, com o nosso convidado Paulo, vamos tratar de um assunto muito relevante aí, em especial para os aposentados. Paulo, seja bem-vindo, tudo bem? Se você quiser falar um pouquinho de você, a sua experiência no previdenciário, depois a gente entra propriamente nos temas. Muito obrigado, Maurício, um prazer estar aqui para poder falar desse assunto que é tão relevante, né? E cada vez tem se mostrado mais, especialmente após a mudança, né, nas regras da Previdência, com a reforma da Previdência. Bom, eu sou advogado já há 10 anos, tenho uma formação na área e tenho expertise no direito previdenciário por conta de termos trabalhado juntos em outro escritório há um tempo atrás, e a gente manteve essa parceria ao longo do tempo, com indicações, casos que a gente fazia em conjunto. Isso me deu uma bagagem para trabalhar tanto na área do INSS empresarial, né, com algumas demandas, algumas consultorias, mas também com pessoa física, e a gente continuou essa parceria ao longo do tempo. É isso aí, até para quem não sabe, né, atualmente, né, meu nome é muito mais relacionado com a advocacia previdenciária e empresarial, mas durante muitos anos aí da minha vida eu também atuei na parte de revisão de benefício, concessão, onde a gente pôde observar aí a dificuldade que os segurados têm para conseguir, seja a obtenção do benefício no valor correto ou da própria concessão do benefício, como a gente vai tratar aqui mais adiante. O Palota Martins tem uma área especializada na parte previdenciária pessoa física, muito fruto dessa procura, né, latente que existe no mercado por bons advogados que consigam ter uma atuação proativa na Justiça Federal Previdenciária. Então, sem mais delongas, a gente vai tratar de alguns temas que estão mais efervescentes aí no direito previdenciário, e o Paulo vai aqui nos brindar um pouquinho com a sua experiência prática. Paulo, eu acho que poderíamos começar de forma diferente, se não tratando aí da tão falada revisão da vida toda. Acho que esse é o tema que tem mais sido tratado no âmbito do direito previdenciário. Com certeza. A revisão da vida toda é uma tese que está em alta no momento, porque recentemente teve decisão do STF a respeito desse tema. Mas é importante pensar o que é essa revisão da vida toda, né? Às vezes a pessoa ouve esse nome e não entende exatamente do que está se tratando. A gente poderia resumir brevemente essa tese como a possibilidade de calcular a aposentadoria, o benefício previdenciário, utilizando-se o cômputo de toda a contribuição que a pessoa fez para o INSS desde que ela começou a trabalhar, né? Resumidamente é isso, mas qual que é a discussão de fundo que se teve ao longo do tempo com essa revisão? O que acontece? Até julho de 1994, a gente pode falar que começou todo um debate, né, por conta dos períodos inflacionários da época, né? A inflação galopante, a criação do Plano Real, tudo isso impactou como era a forma de cálculo dos benefícios antes e depois. É claro que isso vai ter um resultado prático com a vinda de uma legislação específica após o Plano Real, que gerou todo esse embate. Mas qual que era a questão? Como que era calculado antes o benefício das pessoas, né? Antes da criação da Lei 9876, de 96, a ideia era que o cálculo dessa aposentadoria era feito com base nas 36 maiores contribuições, considerando as últimas 40, né? Então, o que acontecia muitas vezes na prática? As pessoas contribuíam de uma forma linear ao longo da vida. Quando estava prestes a se aposentar, ela começava a verter valores maiores, começava a contribuir com valores maiores, isso ia impactar no seu cálculo. Qual foi a ideia do legislador com a criação da 9876, né? Era estabelecer um outro critério que fosse mais justo, mais igualitário, né? Pensou-se, inclusive, na própria justificativa da lei, a ideia foi favorecer as pessoas que tinham uma contribuição mais linear, que tinham uma formação mais baixa, né, de escolaridade, e aí se criou a ideia que é a ideia que a gente pratica até hoje, previsto no artigo 29 da Lei 8.213 de 91, que é o cômputo de 80%, a média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição. Só que o que acontece?
O artigo 3º dessa lei 9876, ela trouxe uma regra de transição, né? Justamente porque estava um período efervescente dos planos, né, dos planos econômicos, Collor 1, Collor 2, até a criação do Plano Real, visando amenizar os efeitos desses planos econômicos, eles criaram essa regra, essa pelo menos foi a justificativa da lei, né, em que se estabeleceu um marco temporal, a partir de quando isso ia começar a valer, né? Esse marco temporal, ele estabeleceu que só seriam consideradas as contribuições feitas a partir de julho de 1994, que é a data em que nós conhecemos da instalação do Plano Real no Brasil. Qual que foi o efeito disso? Bom, para algumas pessoas foi bom, quem tinha essa contribuição linear e tudo mais, mas para outras foi um prejuízo enorme, né? Por quê? Porque algumas pessoas, podemos pensar em exemplos de pessoas que contribuíram com valores maiores no começo da carreira, seja porque tinha uma carreira boa, já começou em algum cargo de destaque, ou ela trabalhava assalariada e registrada durante o período e depois se tornou autônomo por algum motivo e aí começou a recolher com um valor mais baixo. E isso impacta na hora do cálculo. Como é uma média, quanto mais valores você tem em volume, né, isso impacta e vai tornar o seu benefício maior ou menor. Foi exatamente isso que os advogados perceberam e começaram toda uma discussão no Poder Judiciário, né? Essa é uma discussão que já vem há muito tempo, inclusive o STJ já tinha definido favoravelmente aos segurados através do julgamento do tema repetitivo 999, só que o INSS continuou brigando, claro. E isso chegou até o Supremo Tribunal Federal em 2020, através do tema repetitivo 1102. E ficou lá no STF, enquanto isso os processos estavam todos suspensos, quando se reconheceu a repercussão geral do tema, o ministro relator determinou a suspensão dos processos. Só que em dezembro de 2022, o STF finalmente decidiu favoravelmente aos segurados, né? E fixou a tese de que, em linhas gerais, né, falando resumidamente, se na hora de calcular o benefício previdenciário, a pessoa constatar, né, o advogado ou o agente do INSS que for avaliar esse cálculo, constatar que a aplicação da regra definitiva, né, não a regra de transição, a regra definitiva, é mais favorável ao beneficiário, computando todo o período dele de contribuição, então deve-se aplicar que ele for mais favorável. Inclusive, esse é um princípio de direito previdenciário. Então, atualmente, a gente pode dizer que essa é a tão falada tese da revisão da vida toda. É considerar as contribuições não só a partir de julho de 94, mas todas a vida toda. A vida toda. Exato. Não, realmente a sua explicação foi brilhante. Né, a gente precisa ficar atento a isso, porque, obviamente, que a ideia do legislador, né, ela visava um equilíbrio das contas públicas. Sim. Né, por conta do que você colocou, como eram as últimas 36 contribuições, as pessoas que tinham essa possibilidade iam lá quando estavam em via de se aposentar e aportavam um valor acima da média que haviam contribuído durante toda a sua vida e acabavam percebendo um benefício muito maior, né, do que a média das contribuições que ela tinha efetivado. Sim. Entretanto, essa lógica que foi inserida, vamos dizer assim, para facilitar o trabalho do INSS no cálculo das aposentadorias, porque as conversões também são muito complexas, né, fruto desses planos econômicos. O Brasil passou por aí diversos planos econômicos, se a gente for pensar, até antes dos planos Collor, já teve plano Verão, plano Sim. Bresser, e fez essa linha de corte, mas prejudicou aquelas pessoas que já tinham alguma contribuição anterior a julho de 94. Sim. Paulo, mas eu acho que assim, o que o pessoal quer saber mesmo, né, assim, é quem é que tem direito a essa revisão? Quem que poderia pleitear isso judicialmente? Sim, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Justamente como é recente, né? O acórdão foi publicado há menos de um mês, né? Até então, em dezembro que eu estou falando, é o julgamento, mas a gente sabe que as coisas demoram, né? Então tem suscitado muitas dúvidas nas pessoas, né? Mas como que eu faço? Como que eu descubro se eu tenho direito a isso? Bom, primeiro, a ideia fixada na tese é de que um dos requisitos é que você tenha se aposentado entre a edição, né, a vigência da Lei 9876 de 96 e a emenda constitucional número 103 de 2019, que é a
Então, falar da reforma da Previdência, que você tenha contribuído de forma mais interessante antes de julho de 94, porque senão tudo que eu falei aqui não faria sentido, e que seja nos últimos 10 anos. Por quê? O artigo 103 da Lei 8.213 de 91, ele prevê um prazo de decadência no inciso 2º de 10 anos para que você faça, pleiteie qualquer tipo de revisão, né? É claro que cada caso é um caso, a gente pode avaliar, né? Existem situações a serem avaliadas, esses são só os requisitos gerais, né? Mas por isso que é tão importante você procurar um especialista para que ele avalie a sua situação, avalie a conversão dos seus salários de contribuição e faça o cálculo para ver se você se encaixa ou não. Então, vê se eu entendi. Então, a primeira coisa que o segurado deve olhar para ver se tem direito ou não é saber se aposentou antes de novembro de 2019, isso. Depois, agora, né, de julho de 2013, e se o cálculo, levando em consideração contribuições anteriores a julho de 94, teriam maiores valores a serem considerados. Exatamente. Ele tem que contar a partir de agora de julho de 2013, 10 anos para trás, e ver se a data dele está antes ou depois, né? Se tiver depois, claro, sempre bom procurar um advogado, porque às vezes tem algum detalhe ou outro que você deixa escapar, que é uma questão técnica. Sim. Decadência é uma questão eminentemente técnica, mas basicamente em linhas gerais seria isso, né? Para quem tiver com a dúvida, verifica aí se sua aposentadoria é anterior a novembro de 2019, se as suas contribuições são maiores antes de julho de 94 e, obviamente, se você está dentro desse período aí de 10 anos, sem prejuízo sempre de procurar um advogado, preferencialmente um especialista em direito previdenciário. Exatamente. O que é mais importante verificar, então, antes de ingressar com a ação, e quais os documentos que o segurado precisa ter em mãos aí na hora de procurar esse advogado especialista? Então, o que o advogado vai ter que olhar na hora que ele procura o advogado? Eu considero, né, acredito que o mais importante, como a gente está tratando de tudo que a gente falou até agora, de evolução de índices inflacionários, como a gente está falando de avaliar quanto que a pessoa recebia antes do plano real, que é agora. Então você vai ter que fazer conversão da moeda, você vai ter que aplicar a inflação, tudo isso, sem dúvidas, interfere no cálculo. Alguém que saiba fazer o cálculo é que pode ajudar o segurado na busca dessa revisão. Por quê? Ele não pode ir lá, sem um advogado, fazer qualquer cálculo, pegar os cálculos online que tem por aí. Ele pode, né? Só que a grande questão é que existe toda uma demanda reprimida, né? O INSS, se você for hoje lá na agência da Previdência buscar a revisão da vida toda, muito provavelmente você não vai ter a acolhida do INSS, inclusive que ele está discutindo ainda, e você não tem certeza se esse cálculo está certo. E se você ingressar direto no judiciário sem avaliar devidamente o cálculo, sem avaliar as remunerações, sem fazer o cálculo correto e a aplicação das regras de apuração da renda mensal inicial, né? A gente chama esse valor da aposentadoria de renda mensal inicial. Sem essa apuração, você corre riscos. Todo processo gera risco, a gente sabe disso, né? Então, eu considero que o cálculo é o fator preponderante. Os documentos que, em geral, se pede para fazer essa análise prévia é a carta de concessão. Por quê? A carta de concessão é um documento onde o INSS faz esse cálculo. É onde ele demonstra quais foram os critérios, quais foram as contribuições que foram consideradas, qual que é o período. E se você olhar lá na sua carta de concessão, você vai ver que só tem contribuições a partir de julho de 94. Também é importante observar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Por quê? Nele tem todo o histórico, né, da pessoa na Previdência Social, histórico de contribuições e de vínculos empregatícios que ela teve, né? Mesmo anteriores a julho de 94. Mesmo anteriores. A data limite, né, do CNIS é janeiro de 1982. Então é importante observar isso também. Por quê? Tem um terceiro documento que a gente pede, que às vezes as pessoas ficam assustadas, né? Que é a cópia das carteiras de trabalho com as anotações de salário. Por que é importante isso? Bom, algumas vezes a gente pega lá o CNIS e tem a informação de que a pessoa trabalhou antes de janeiro de 82, mas não tem a remuneração. Por quê? Porque o sistema foi criado e
a data limite dessa interface do sistema é janeiro de 1982. Então, para você apurar o que tem antes, você precisa ter outros documentos que corroborem aquela sua afirmação, né? É só juntar lá o CNIS falando, né? E também para fazer a conversão. Até às vezes não é interessante, né? Às vezes acaba piorando o cálculo. Até porque na minha atuação previdenciária, né, não uma, mas diversas vezes eu já pude observar situações em que, mesmo contribuições posteriores a 82, havia divergência entre o que de fato constava na documentação do empregado em carteira de trabalho, ficha de registro, guias de contribuição de contribuinte individual e aquilo que está no CNIS. Né? Lembrando que são seres humanos que estão inserindo aquelas informações dentro de um sistema da Previdência Social. Exatamente. O Paulo, mas a situação hoje dessa tese, né, no STF, como é que ela está? Você até antecipou que vai ter muita dificuldade de chegar numa agência e tentar obter o benefício. Né? Então, é descartado isso, né? A possibilidade do aposentado chegar numa agência do INSS e pedir, olha, eu quero a revisão da vida toda que o STF decidiu. Como é que está isso lá e como que ficaria essa questão administrativa? Algumas pessoas nos procuraram, inclusive, falando que já foi no INSS, né? E não conseguiu dar entrada no pedido. Por quê? Bom, primeiro porque essa é uma discussão judicial, né? E como tal, quem vai estabelecer os requisitos, os limites da aplicação da tese, quem vai dizer como que tem que calcular, como que não tem, é o Poder Judiciário, né? E o INSS, uma das coisas que ele levanta para não conseguir fazer isso na prática, não atender essa demanda da população, é exatamente isso que a gente está falando, né? A falta de atualização do aparato técnico. Esse é um dos argumentos, tem outros, né? Eles estão discutindo por meio de embargos de declaração. A questão da retroatividade ou não da tese, tem uma série de discussões. Mas por que quando você procura um advogado, a situação muda um pouco de figura? Bom, porque o próprio STF, numa outra discussão, também em repercussão geral, decidiu que no caso de revisão de benefício administrativo, é prescindível, ou seja, não necessita que você tenha feito primeiro o pedido administrativo. Né? Por quê? Isso é, inclusive, uma previsão da Constituição Federal. Né? Você não pode impedir uma pessoa de ter acesso ao Poder Judiciário. Isso é um direito fundamental garantido, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, essa discussão ela pode ir diretamente para o Poder Judiciário, né? Você tendo o auxílio de um advogado, ele vai conseguir entrar com essa ação para você. Por isso que é tão importante avaliar todos esses requisitos para já entrar com uma certa segurança e encaixar o seu caso à tese, né? Perfeito. Inclusive, né, a gente sabe que até pela falta de pessoal, né, até de capacitação do pessoal do INSS, temas mais complexos, como é o caso da revisão da vida toda, que envolve, como você falou, uma primeira análise, que é o cálculo, a obtenção de informações. Às vezes o INSS não vai ter essa informação, como a gente falou. Às vezes o CNIS não está atualizado e vai depender do próprio segurado fornecer essas informações para que o representante do INSS possa agir. Então, concordo contigo que nesse momento, até pelo fato de não haver ocorrido ainda o trânsito em julgado, ou seja, o processo não finalizou de fato lá no STF, que se busque a justiça, né, para obter essa revisão. Legal, Paulo, a gente falou bastante aqui da revisão da vida toda, mas não é só de revisão da vida toda que são os problemas dos segurados junto à Previdência. Uma questão que também é antiga, né, e que até hoje gera bastante repercussão, inclusive fruto aí da própria reforma da Previdência em 2019, é a questão do tempo especial. Né? Existem algumas modalidades de aposentadoria, aliás, existe uma modalidade de aposentadoria que prevê a possibilidade do segurado sair mais cedo, se retirar mais cedo do mercado de trabalho, por conta da exposição dele a agentes insalubres. Né? E em função disso, né, obviamente que se iniciou uma discussão lá atrás, porque havia essa previsão legal, da possibilidade de você, ainda que você não tenha trabalhado todo o tempo submetido a essas condições especiais, que você pudesse converter, né, um pedaço desse período para agregar, vamos dizer assim, um tempo fictício no seu tempo de contribuição. Como que se dá isso aí, essa conversão de tempo especial em aposentadorias? Se é possível pedir algum tipo de revisão com base nesse tipo de caso? Enfim, dá uma explicadinha para a gente nisso aí. Sim. Bom, a aposentadoria especial, ela é uma exceção, é um direito que excepciona a regra do artigo 201 da Constituição Federal. Ele traz uma regra, né, que você não pode criar
critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários. Mas esse mesmo artigo traz algumas exceções, né? A gente tem sempre que lembrar que a ideia de igualdade na Constituição, adotada pelo direito brasileiro, é a ideia da igualdade isonômica, tratar igualmente os desiguais na medida em que se desigualarem. Então, bom, se todo mundo tem a mesma forma, trabalhou da mesma forma, tem que seguir os mesmos requisitos e se aposentar no tempo previsto na Constituição e nas leis. No entanto, a gente sabe que na prática tem pessoas que têm outras condições, outras situações, né? E esse próprio artigo 201, ele diz que, ressalvadas as situações em que o segurado ou tem algum tipo de deficiência, essa deficiência ela vai ter que ser comprovada, né? Tem laudo técnico pericial, e uma outra situação que é a que interessa para essa nossa discussão da conversão, é aqueles que trabalham em situações que o exponham a agentes químicos, insalubres ou perigosos, né? Essa exposição ela deve ser avaliada nos termos da lei. Bom, aí que começa o problema, né? Até 97 a gente podia falar da existência do enquadramento profissional, né? Profissões que só pelo simples fato de você exercer já se presumia que ela era perigosa, né? Insalubre, de algum modo, te prejudicava a saúde. Só que teve toda uma evolução legislativa, né? Que começaram a trazer documentos específicos para comprovar essa exposição. Então não é simplesmente chegar lá e falar assim, olha, eu trabalhei como engenheiro, fiquei ouvindo muita britadeira na minha vida toda e agora eu vou me aposentar. Não. Você tem que demonstrar isso. Mas existe um princípio no direito previdenciário, que é o princípio do tempus regit actum. O que significa isso? Né? Essa comprovação ela deve ser demonstrada pelos requisitos da lei vigente na época do trabalho, né? Então, o advogado previdenciarista ele tem que ter domínio dessas situações, dos documentos que eram exigidos a cada momento para que você consiga comprovar. E saber também argumentar quando não tiver esse documento, porque a gente sabe que existem outras provas que podem corroborar com a tese, com a alegação do segurado. A conversão é justamente isso que você falou, né? Em certas situações, a pessoa não trabalhou a vida toda exposta a agentes insalubres, né? Agente químico, físico ou perigoso. Então, o que acontece? A lei prevê a possibilidade de você converter um determinado período, né? Que é um período curto, mas ele sofre uma alteração no cálculo e ele passa a se considerar um período maior. Então, às vezes, você consegue completar os requisitos que seriam da aposentadoria comum em menos tempo, né? Então, contratar alguém que saiba fazer essa apuração, saiba fazer esse cálculo, é de muito auxílio nesse momento. Não, com certeza, né? Inclusive, até a título exemplificativo, né? Ao longo dessa evolução legislativa, no passado já existiu, inclusive, um rol de atividades que eram enquadradas. Você deu o exemplo do engenheiro e tantas outras profissões que eram tidas como insalubres pela própria natureza. Assim como existe um rol, né, de agentes químicos, físicos e biológicos que são capazes, né, de gerar uma nocividade para a saúde do empregado e, portanto, né, justificar a sua retirada mais cedo do mercado de trabalho. Então, legal, né? Se você aí teve exposto a algum desses agentes nocivos ao longo da sua vida, ou de repente, né, se exerceu alguma das funções, algumas profissões que estavam previstas no passado como possibilidades, né, de aposentadoria especial, vale a pena também conversar com o advogado, porque você pode ter o direito aí a uma revisão, seja para a concessão de uma aposentadoria especial, seja para aumentar o seu tempo de contribuição e por conta disso aumentar o valor do seu benefício, e sem falar dos atrasados. Paulo, avançando aqui nas dores, né, que os segurados enfrentam, né, quando estão diante do INSS, uma das questões aí é quando você precisa se afastar em razão, né, de incapacidade para o trabalho. E aí seria legal você fazer uma distinção, né, porque a legislação inclusive mudou a nomenclatura, a diferença que existe entre a incapacidade temporária e a incapacidade permanente, né, e quais seriam os requisitos que o cidadão precisaria cumprir para ter direito à aposentadoria por invalidez. Sim. Bom, a principal diferença, né, que a gente pode avaliar dessa incapacidade, né, é
as condições determinantes para avaliar se essa situação ela pode ser revertida ou não, se essa doença pode ter algum fator de cura ou de melhora ou não. Essa é a principal questão. Primeiro a gente precisa entender o que é incapacidade, né? Incapacidade é qualquer limitação, qualquer doença que te impeça de exercer normalmente uma atividade, a sua atividade profissional, né? Avaliada, claro, segundo os critérios da legislação. Bom, a grande questão que surge aí é se ela é uma incapacidade temporária, se ela é uma incapacidade permanente, se ela é uma incapacidade total e se ela é uma incapacidade parcial. Por quê? Porque se interfere em qual tipo, qual a espécie do seu benefício, que a gente chama, né? Bom, se a incapacidade ela for total e permanente, a gente está falando esse é um dos requisitos para aposentadoria por invalidez, né? Só que às vezes a pessoa ela está com uma determinada situação, uma determinada doença que a incapacita totalmente, mas é por caráter temporário, né? Ela tem uma previsão de melhora, ela tem um diagnóstico de melhora. Às vezes nos próprios documentos médicos você vê a possibilidade de alta, né, daquela pessoa. Então, o que é? Bom, a gente pode chamar de incapacidade total aquela que te impede, te impossibilita totalmente para o exercício de uma atividade ou de qualquer outra. Você não pode, inclusive, se reabilitar. Você pode procurar outras funções para fazer porque aquela sua doença te impede de fazer aquilo, né? Ela é parcial quando ela te impede, te impossibilita, mas ou ela tem a possibilidade de melhora ou você pode se reabilitar para fazer outras coisas, para fazer outra atividade, né? E ela é temporária quando você pode prever com certo grau de certeza a recuperação daquele segurado ou não, é indefinido. Nós podemos ver, inclusive, nos artigos 42 da Lei 8.213, que ela tem uma expressão bem interessante lá na aposentadoria por invalidez, que é enquanto durar essa incapacidade. Então, mesmo, estou aposentado, tá tranquilo. Talvez não. Se surgir alguma situação em que você recupere a capacidade de trabalhar, o INSS teoricamente poderia questionar. Isso é um ponto realmente que às vezes passa batido, né? E as pessoas têm a falsa ideia de que aposentado por invalidez é para sempre. Né? Inclusive na legislação existe uma obrigação de reavaliação por parte do INSS. Sim. É que na prática isso não ocorre por aquele problema que a gente já falou, falta de pessoal e tudo mais. Mas sim, é fato que existe essa questão, né? E aí eu emendo uma outra pergunta que eu acho que você vai poder ajudar a gente, fruto de toda essa nomenclatura, né? Antigamente a gente falava de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e agora, né, com a mudança da legislação a gente tem uma série de outras nomenclaturas. Sim. Mas qual que é a importância, né, do segurado ter um advogado especialista em previdenciário para tratar também de benefício por capacidade temporária ou permanente lá junto ao INSS? Então, inclusive essa alteração que você falou da nomenclatura é importante porque ela agora designa exatamente essa situação, se a incapacidade é permanente ou se ela é temporária. O benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e o benefício por incapacidade permanente, né? Pode ser tanto a aposentadoria por invalidez como o auxílio-acidente, por exemplo, né? Quando é decorrente de acidente de trabalho, né? Então o que acontece? Por que é importante ter alguém que conheça, né, dessas diferenças? Primeiro de tudo, fazer uma avaliação técnica, né, fazer uma avaliação atenta, adequada da documentação médica é extremamente importante. Analisar laudos, analisar documentos médicos, atestados, né, todo o histórico daquela pessoa vai dizer se aquela doença que ela tem, se aquela incapacidade que ela tem as características de permanente ou temporária, né? Porque isso vai interferir no tempo, inclusive. Mesmo que você estiver falando de um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária, né? Esse tempo é o tempo que a doença dela persistir incapacitando ela para o trabalho. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim,
né? Na prática, por exemplo, a gente pode falar na existência da chamada alta programada, que às vezes acaba gerando a cessação indevida de benefícios, né? Onde o INSS acaba avaliando que aquela pessoa está apta para o trabalho. Isso é um dos exemplos. Então, existem muitas situações em que a pessoa ainda estava na necessidade do auxílio-doença, mas ele foi cessado. E essa cessação geralmente é abrupta, é de repente, repentina. De repente a pessoa está lá recebendo, ela recebeu uma carta na casa dela falando que vai durar só até tal data, e aí ela não sabe o que fazer, não tem, às vezes, o argumento necessário para continuar recebendo. E às vezes ela tinha a condição, os requisitos para continuar recebendo aquele benefício. Tá, mas o que é essa alta programada aí? Explica um pouquinho melhor. Isso é uma questão interessante, né? A partir de 2006 teve um decreto que alterou o artigo 78 do decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, onde passou a prever, nos parágrafos 1º e 2º desse decreto, a determinação, né, de que o perito do INSS ele faça uma previsão, né? Ele vai meio que adivinhar qual que é a data que o segurado vai estar bom. Ele vai recuperar a sua capacidade de trabalhar em tal data. Então, é um perito mãe de Ná. Exatamente. O perito do INSS, ele sabe, a lei inclusive usa um termo muito interessante, né? Que é pela sua própria capacidade, né? Pela sua capacidade profissional, a expertise, né? O perito, ele sabe tanto das doenças que ele já imagina quando que a pessoa vai estar boa, né? Então, existem certos casos, ele tem uma tuberculose, ele tem uma situação que a gente sabe que tem cura, né? Ele fala assim, olha, daqui 6 meses você está bom. E o parágrafo 2º prevê uma característica bem curiosa também. Ele fala que se o segurado achar que é insuficiente esse prazo, ele pode pedir a prorrogação. Agora a questão é, o segurado é leigo. A menos que ele seja um médico, a menos que ele seja alguém que... né? E mesmo assim, não é todo médico que vai saber, né? Dependendo da especialidade dele, às vezes você não vai saber qual, que a doença que ele tá é a que vai durar mais tempo. Então, assim, beira o absurdo, né? Essa colocação da lei, mas é fato que a lei diz que tanto quanto possível a carta de concessão, ou seja, a concessão do benefício, a informação, já deve constar qual que é o período que essa pessoa vai estar boa, né? E aí ela é chamada para uma avaliação pericial. Eu não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de ver como que é esse laudo pericial do INSS. Ele tem uns quadrantes lá que responde umas perguntas e tal, e pronto, tá bom. Ele achou que... Muitas pessoas vão nesse dia, nesse agendamento da perícia médica do INSS e saem de lá sem entender nada. Se tá bom, se tá ruim, né? Ele só sabe quando ele descobre que acabou o benefício dele, né? E às vezes até já perdeu o prazo para pedir a prorrogação. Acontece, a gente já pegou casos em que a pessoa, quando vem procurar o advogado, já tinha até passado o período dela pedir prorrogação. Tamanha é a dificuldade que essa disposição causou, né, no sistema. Isso é complexo, né? Até porque eu aqui atuando muito do lado empresarial, a gente se depara com a questão que recebeu o nome aí de limbo previdenciário. Sim. Né? Na verdade, limbo trabalhista e previdenciário. Então, vamos aproveitar esse gancho, né? Porque eu acho que a maior fonte causadora desse limbo são essas altas programadas. Uhum. Você consegue explicar um pouquinho pra gente o que é o limbo jurídico trabalhista previdenciário? Sim. O limbo jurídico trabalhista previdenciário é a indefinição causada por essas altas indevidas de benefício previdenciário. Por quê? Bom, como a gente falou, a incapacidade que gera direito ao benefício é aquela que te incapacita para o trabalho. Presume-se que você exercia uma atividade e que você não está mais em condições, né? No caso do auxílio-doença, é uma incapacidade superior a 15 dias, que é o que prevê a lei, né? Durante os primeiros 14 dias você só se afasta e isso não te impede de retornar ao trabalho, mas depois de 15 dias é o que o segurado chama de... Você foi mandado para o INSS, né? Foi mandado para a Caixa. INPS, como falava antigamente. E depois acabou o seu benefício previdenciário, porque o perito do INSS falou que acabou, e aí você volta lá com o seu retorno ao trabalho. As empresas no geral fazem um exame, né, de retorno ao trabalho. Existe essa obrigação legal, existe essa né? obrigação legal de fazer o
o retorno ao trabalho, né, para gerar um atestado de saúde ocupacional de retorno. E aí ela constata que não, a pessoa ainda está incapacitada para o trabalho. E aí? O que se cria? A empresa está dizendo que você não pode retornar ao trabalho, o INSS está dizendo que você está bom para voltar ao trabalho. E isso cria um imbróglio, né? Isso cria uma dificuldade enorme para as pessoas. Porque, afinal de contas, a gente está falando aqui da subsistência, a gente está falando aqui do salário, da forma como a pessoa vai se sustentar nesse período, né? Na prática, depois de muita discussão na seara trabalhista, se definiu, é claro, que a obrigação seria da empresa de manter a remuneração do segurado. Mas isso é, evidentemente, uma situação injusta, né, para as empresas. E isso cria uma situação indelicada. Porque se a empresa coloca de volta, né, assume como certa essa avaliação do INSS, né, ela pode criar uma situação de risco trabalhista, né? Porque você vai e coloca, volta ele ou para atividade, ou às vezes tem algumas empresas que tentam mitigar a situação, coloca ele para fazer uma atividade mais administrativa, se era uma atividade mais braçal, mais mão na obra, aí ele fica mais no administrativo e tal. Só que, e a avaliação de se isso vai agravar ou não a doença dele? É um risco e é uma questão que dificulta muito a análise das empresas. Então, essa é o chamado limbo jurídico previdenciário. Limbo, inclusive, o próprio significado da palavra denota essa indefinição, e o INSS, por vezes, acaba saindo ileso nisso. Mais recentemente, em 2020, a primeira sessão do STJ, inclusive, decidiu pela possibilidade de mesmo a pessoa tendo recebido salário durante o período dessa indefinição, ela ainda ter direito aos atrasados. Então, às vezes você está numa situação, não sabe, mas está numa situação em que você poderia receber o benefício, porque presume-se que a culpa é da administração pública, ela que deveria ter avaliado, né? O próprio artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal diz que dos critérios para avaliação da responsabilidade civil do Estado não engloba a culpa, é presumível, né? É uma responsabilidade que a gente chama de objetiva. Então, causou prejuízo, procure o advogado que você pode ter direito. Não, perfeito, né? Inclusive, como eu disse, né, a gente enfrenta bastante isso, e como você bem colocou, né, a questão foi resolvida no âmbito trabalhista, e a resolução que foi possível se dar foi com base nas relações de trabalho. Sim. Né? Mas existem inúmeros julgados, né, também no âmbito trabalhista, onde se coloca que o ponto que leva às vezes à condenação das empresas é a omissão, né, a inércia do empregador em tomar algum tipo de medida proativa para ajudar o seu colaborador. E acaba se gerando uma falsa sensação de que isto é um problema entre empregado e empregador. Não, a solução que foi dada pela Justiça do Trabalho foi o empregador assumir essa responsabilidade até que se resolva a situação. Mas a gente está nitidamente de uma situação que envolve o segurado e a Previdência Social. E daí que eu te pergunto, né, é possível resolver esse problema em face da Previdência sem você precisar se indispor com o seu empregador? Eu digo isso principalmente naquelas situações onde o empregado também se sente incapaz de retornar ao trabalho e está se sujeitando a voltar por conta da subsistência. Exatamente. Né, ele preferia continuar afastado, mas como o INSS indeferiu o benefício, ele vai procurar o empregador. Então, é possível esse empregado que também se sente incapaz para o trabalho, que concorda com o laudo que a empresa deu, que ele busque essa resolução no âmbito da Previdência sem ter que ingressar com uma reclamação trabalhista? Sim. Veja só, como você bem colocou aí, essa é uma questão da relação jurídico-previdenciária, né? Teoricamente, se você reúne os requisitos, as condições para o benefício, você tem que recebê-lo. É um direito seu, um direito social, um direito garantido a todos, segundo a Constituição Federal. Avaliando, né, e por isso que é interessante buscar alguém que tenha experiência, né, na análise dessa documentação médica, dessa documentação do próprio INSS, dos laudos gerados pelo INSS, dos laudos gerados pela clínica médica que atende a empresa ou pelo próprio Departamento de Saúde, Medicina e Segurança do Trabalho das empresas. O advogado ele tem que ter condições de, reunindo toda essa documentação, avaliar. Não, aqui é um caso de restabelecimento de benefício.
esse benefício não deveria ter sido cessado, né? E você ingressa com a medida necessária, com uma ação contra o INSS, e inclusive pode pedir medida liminar para restabelecimento do benefício. Enquanto se discute a ação. Enquanto se discute a ação. Né? E inclusive os atrasados. Né? Às vezes ela tem já um período, quando a pessoa vai procurar o advogado, já tem um período que ela deveria estar recebendo isso. E ela tem que receber tudo de volta com juros e correção monetária. Legal, Paulo, acho que a gente se estendeu bastante aqui, né? Afinal de contas o previdenciário é um tema fértil, gera muito problema para os segurados. O objetivo aqui foi a gente dar uma pincelada. Eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Foi excelente a sua explanação. Se persistirem dúvidas sobre esses temas ou outros temas relacionados aí com a parte de benefícios previdenciários, vocês podem mandar um e-mail para o previdenciariopna@gmail.com, que a gente vai responder, né, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso tempo. O intuito é dirimir essas dúvidas e cada vez mais a gente ter uma previdência mais justa, né, para todos os agentes aí que participam dessa relação. Sim. Novamente, obrigado, Paulo. Eu que agradeço, foi muito bom ter participado, espero ter contribuído e auxiliado com essas dúvidas, né, que são corriqueiras no direito previdenciário. Legal. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.